Ô, galera, tudo bem? Estamos aqui falando de procrastinação, continuar aquele papo de autossabotagem que a gente estava falando algumas semanas atrás, que tem tudo a ver, né? Procrastinar é aquela coisa, aquela linha tênue que você vai chegando perto do negócio, perto da deadline, vai aumentando a ansiedade, e daí você faz aquele equilíbrio entre se vale a pena fazer agora, se vale a pena ignorar totalmente o que está acontecendo, né? E geralmente vale a pena ignorar, que é o que você no presente fala, mas você do futuro fica bravo com você do presente que você não fez, né? Então a gente trouxe aqui um convidado excelentíssimo para falar mais especificamente sobre alguns artigos, né? Algumas coisas legais sobre o assunto, né, pai? Você introduz o nosso convidado? Introduzo. Eu estou aqui com o professor Egberto Ribeiro Turato, professor titular da Unicamp, e talvez em matéria de pesquisa qualitativa seja não só um dos melhores do país, mas um dos melhores do mundo. Ele tem um tratado de metodologia clínico-qualitativa, de pesquisa clínica qualitativa, e vem trabalhando muito com isso, né? E o Egberto, além de tudo, foi meu professor, um cara que eu adoro. Eu vou contar uma história no final para ele que eu estou prometendo há semanas aqui, que a gente conversou antes, eu estou prometendo. E aí, é isso, eu quero perguntar para o Egberto, o que é procrastinar, Egberto? O que é procrastinação, professor? Então vamos lá. Primeiramente, satisfação em ter recebido esse convite. É muito gostoso estar entre amigos. Então, um ex-residente da minha especialidade na Universidade Estadual de Campinas, e de repente um convite para estar aqui numa conversa agradável. Então, o que é procrastinar? O que é procrastinação? Fui eu que sugeri, quando o César... Nós somos da mesma especialidade, né? Médicos. Eu fui professor, ele foi aluno. Sim. Mas hoje nós dois somos, de certa forma, veteranos, apesar de ter mantido a mesma distância de idade. Sêniores, né? Daí nós mantemos uma relação através das redes sociais, não é? E foi através das redes sociais que ele me perguntou se eu gostaria de me dispor a participar de uma atividade como esta. Eu topei na hora, porque eu gosto muito de falar, de conversar, de estar em sintonia com as pessoas, com os assuntos. E eu sou professor aposentado da Unicamp e continuo já há 5 anos como professor colaborador. Então, daí eu disse assim... me vieram vários nomes, vieram vários assuntos à mente. Mas, em primeiro lugar, apareceu procrastinação. E eu perguntei para o César o que ele achava e que eu poderia conversar sobre isso. Não que eu seja um procrastinólogo. Eu acho que isso seria um exagero. Assim, um estudioso, um grande publicador desse tema. Mas eu sou alguém que me considero me aproximando academicamente, cientificamente deste tema. Então, assim, o que é procrastinar, procrastinação, procrastinando? Quando eu falo sobre algum tema, eu faço já uma advertência. Eu coloco um pouco, uma dimensão biográfica, né? Eu me coloco, por que esse tema? Há alguns anos atrás, acompanhando os alunos, os estudantes, eu sou médico, né? Estudantes da medicina da Unicamp, acompanhando nas redes sociais, eu vi que a palavra procrastinação, procrastinar, o verbo, vinha sendo usado com uma frequência cada vez maior. Tanto assim que eu fiquei interessado, porque eu acompanho o que os alunos falam. Mas isso em quanto tempo atrás, assim, mais ou menos? Eu diria que há uns 3, 4 anos atrás, eu notei que essa palavra, tanto o substantivo quanto o verbo, começou a ficar mais frequente nas redes sociais e puxado por estudantes. O que me chamou a atenção, primeira coisa, foi o seguinte, que embora uma certa parcela da população conhece o termo, ela não é de largo uso entre todas as classes sociais, entre os vários agrupamentos da sociedade. Me pareceu que os estudantes, em particular, estudantes universitários em particular, estavam usando essa palavra com mais frequência. Estavam, inclusive, diria assim,
familiarizados. E a palavra procrastinação não é uma palavra, não é uma gíria, não é como beleza. Sei o quê? Beleza. Os estudantes, os jovens, têm 1000 gírias, que são geralmente palavras curtinhas. Procrastinação não é curtinha. E tem dois... Vamos fazer um proc aí. Ele tem duas sílabas com ruído. Então eu falei assim, olha, essa palavra não é fácil para o povão. E por que tá assim popularizada? Porque, as palavras, para que servem as palavras? Vamos filosofar um pouco. As palavras servem para substituir as coisas. Então, se eu não tenho um avião aqui perto, mas eu tenho a palavra avião, eu dispenso o avião. Agora, eu tenho um microfone aqui perto, eu posso tocá-lo, mas não tenho agora uma galinha. Eu uso a palavra galinha e não preciso ter a galinha por perto. Quer dizer que as palavras, isso é uma questão cognitivista, psicanalítica, fenomenológica, de linguagem principalmente. As palavras substituem as coisas. Então, assim, procrastinação substitui o quê? Substitui uma certa experiência, uma vivência de ter tarefas e atividades programadas que ficam adiadas. É tipo deixar para depois, assim, deixar na expressão pra depois. popular. Deixar para depois. Então, assim, quando foi inventado o comportamento procrastinador? Eu arriscaria dizendo que foi com Adão e Eva há 300 mil anos atrás, com Homo sapiens. A gente come a maçã depois. O primeiro estudo que eu vi foi em 1938. O uso da palavra procrastinar. Amanhã a gente invade a Rússia, né? Eu chutaria os alemães, certeza. Tudo que é marcante no ser humano deve ter começado com Adão e Eva. Obviamente não estou falando de pessoas concretas, mas assim, o início da civilização, o início da humanidade. Vai ver que a Eva tinha que... comer a maçã. Colher alguma coisa. O Adão tinha que sair da caverna para ir buscar lenha. E daí ele falou assim, não, eu vou amanhã. Amanhã deixa para depois da manhã. E Gilberto, talvez até antes, né? Até eu vejo assim, cachorro pensa assim, eu não vou comer agora. Às vezes você deixa a comida para ele pensa assim, agora não, porque ele tava dormindo, daí ele vai depois. Talvez seja uma coisa assim... Mas o Homo sapiens, que somos nós, o ser humano, ele faz as coisas, os cães também fazem, os gatos, as abelhas, mas a grande diferença é que nós, Homo sapiens, fazemos e sabemos que fazemos. Então, eu tenho uma gata em casa, tem 15 anos, chama Juliana. Tem hora que eu falo assim, ela vai começar a falar português, porque ela convive tanto comigo, ela conhece todos os meus hábitos. Assim, se ela vai pular do chão para uma cadeira, ela calcula a distância. Eu sei que ela pensa. Mas, infelizmente, com o meu coração, eu penso assim, ela sabe que ela tem que pular qual é a distância, mas ela não sabe que sabe. O ser humano tem essa diferença. Se eu estou resfriado, eu sei, eu vou almoçar. Se eu estou resfriado, eu sei que estou resfriado, porque eu preciso... Eu coloco um lenço, eu vou espirrar, e eu sei que eu sei. Então, a procrastinação, agora retomando o tema, assim, eu adio a minha tarefa e eu sei que estou adiando. Então, essa é a característica do ser humano. Ele faz uma coisa e ele sabe que está fazendo aquilo. Ele sabe que está subindo uma escada, porque o pé dele precisa subir um degrau, subir outro degrau. O cachorro também sobe degrau. Ele sabe que tem que levantar a pata, mas ele não sabe que ele sabe isso. E nós sabemos que sabemos as coisas que sabemos. Então, procrastinar é adiar. Mas não é só adiar. É adiar eu sabendo que eu estou adiando. E daí vem as características. Então, voltando aos meus alunos. Então, eu estava adiando tarefas. Eu tenho uma prova semana que vem. Uma prova difícil. Eu tenho que ler não sei quantas páginas de um capítulo do livro. Eu tenho que ver as apostilas. Eu tenho que fazer uma revisão. Daí eles diziam o seguinte: não, eu vou agora tomar uma cerveja. Ou eu vou sair com meus amigos. Ou eu vou dormir. Ou eu vou estudar uma outra matéria que eu gosto mais. Apesar de não ter a prova marcada para tão breve quanto a prova que eu teria que estudar. Então, me chamou a atenção. Várias coisas me chamaram a atenção. Como professor, observador. Que a palavra estava mais frequente. Eles tiraram a palavra do dicionário. Então estava mais frequente.
que eles se assumiam como procrastinadores. E o que me chamou a atenção, pelo menos daqueles que abertamente se colocavam nas redes sociais como procrastinadores, que eles não estavam se angustiando com isso. Isso é muito interessante. Então, assim, eu estou adiando uma tarefa. Então isso me angustia, porque eu tenho um dever, a minha consciência cobra, a sociedade cobra. Eu fico angustiado porque não estou fazendo uma coisa que a minha consciência espera, que a consciência social espera. Mas o que me chamou a atenção é que havia uma certa harmonização, uma certa tolerância, está me fugindo a palavra, uma certa adequação ao comportamento procrastinador, que não estava assustando o estudante. É tranquilo, né? O estudante sabe que o bar, às vezes, chama, ele tem o poder. Daí eu comecei a pensar em outros grupos sociais que não sejam estudantes. Eu tenho algo a perguntar disso. Pergunte, fale. Olha só. Procrastinar, né? Aliás, eu tenho um monte de perguntas. Por favor, fala. Você Uma joga delas, a palavra, olha só. Joga a faísca que eu vou atrás. Qual que é a diferença entre procrastinar e falta de tempo? E mais uma só, mais uma. Então, assim, fala. Todo procrastinador, isso é patológico sempre? Não necessariamente. Nossa, você não devia ter perguntado isso, porque eu vou ficar 8 horas falando. Mas Não, ela ótimo. temos tempo. É o que a gente quer. Então, a primeira qual é? Qual a diferença de procrastinar? Toda procrastinação, por exemplo, procrastinar e falta de tempo. Eu Então, lidar então com vamos aquilo ler. de acordo com o que seja bom para mim. Vamos retomar. Vamos procurar definir o termo, como se a gente estivesse abrindo um dicionário. Então, a procrastinar vem do latim, procrastinare, que é adiar uma tarefa. Quer dizer, uma tarefa que eu tenho um prazo e eu prorrogo esse prazo. Eu jogo para posteriormente. Então, isso é procrastinar, a definição. E assim, isso mexe com o tempo. Porque se eu deixo para um tempo posterior, eu estou pensando no tempo cronológico, Sim. que é o tempo dos físicos, que é o tempo do Isaac Newton, que é o tempo do Santo Agostinho, que falou do tempo, que é o tempo que está na Bíblia também. O tempo passa, os dias passam, os anos passam. Então, a procrastinação está, vamos dizer assim, associada, vinculada à noção temporal física. O tempo do Cronos, do deus Cronos dos gregos. E é por isso que cachorro não consegue procrastinar, porque ele não tem essa noção temporal que a gente Bauman tem de tinha uma humanidade. coisa, né? não sei. Talvez cognitivo. Eu acho que os gatos, os cães, as abelhas têm uma noção do tempo. O que eles não têm é a cronometragem. Não tem a cronometragem. O Bauman, que a gente curte muito o Bauman, ele dizia o seguinte, que é você tirar de um presente e colocar no seu outro presente. E agora foi uma filosofia longe, né? Num outro presente. Sim. E aí é o seguinte, esse outro presente... É o futuro. Para os cronometristas, a gente chama de futuro. Sim. Futuro é um dia, um momento que está por vir. Agora, voltando lá nos estudantes. Eles procrastinam estudar para uma prova. Daí eu vi assim, essa procrastinação, daí eu fiz a brincadeira. Adão e Eva acho que procrastinavam. Daí eu me remeti à minha infância. Daí eu estava lembrando dos adultos. Então uma tia dizia o seguinte, eu preciso visitar minha irmã. Eu sei que ela está com um problema de saúde, faz tempo que eu estou para ir. Mas depois do feriado da Páscoa, eu acho que eu vou. E assim... Aí fui vendo que desde a infância eu tinha essa noção que os meus familiares, os vizinhos, as pessoas adiavam. Só que não tinha o status conceitual que hoje tem. Porque tem uma palavra que vai lá e carimba a coisa. Sim. Acho que a minha tia, os vizinhos, os adultos de quando eu era criança, não dominavam essa palavra. Sabe qual é o ritual do exorcista, né? Então, é dar nome às coisas. Não, e as pessoas antigamente elas não davam nome ao bebezinho antes dele vingar, porque quando dava nome, ele surgia como existência, né? Nossa, então estamos você indo tem que longe. realmente... O Bom, nome já tem que vocês poder, mexeram né? com a voz. filosofia, vamos à filosofia grega. Filosofia com F maiúscula dos gregos, né? Filosofia acadêmica. Uma das grandes sacadas, casando com o que vocês estão dizendo agora, uma das grandes sacadas da Grécia Antiga, do filósofo, era o seguinte, que a coisa para existir para o ser humano, ele precisa ganhar nome. Então, só existe aquele que tem nome. Quer dizer,
essa caneca, ela existe para mim porque ela chama caneca. Enquanto eu não dou nome para um fenômeno, esse fenômeno não existe. Não está na minha consciência. Ele pode existir para o universo. Vejam, por exemplo, os astrônomos. Quando um astrônomo descreve uma estrela nova que foi descoberta há milhões de anos-luz daqui, a primeira coisa que ele faz é botar um nome. Ele fica nervoso. Então ele põe um nome até provisório. AX, põe um nome provisório. Por quê? Mesmo o bebê, né? Quando eu não sabia o sexo do bebê, assim, é Adriana se for mulher, é Paulo se for homem. Mas com ultrassom é mulher, então é Adriana. Quer dizer, quando a gente dá o nome, ela existe. Quando a coisa existe, ela habita a nossa consciência. Sim. Então tem uma questão psicológica, psicanalítica, uma coisa fenomenológica, as coisas existem. Então, procrastinar, eu vou dizer uma coisa, embora eu seja professor universitário, etc., eu não vou dizer que essa palavra era da minha rotina, da minha erudição há muito tempo. Não era. Ela começou a ficar mais forte no meu vocabulário, embora eu esteja no meio universitário, fazendo pesquisa, não faz muito tempo. Eu conhecia a palavra, mas ela não fazia o sentido que eu dou hoje, quando eu descobri com meus alunos, porque os estudantes falavam, amanhã eu tenho prova, mas eu vou estudar uma outra coisa que eu gosto mais, depois eu dou um jeito. Eu tenho uma teoria leiga de como surgiu essa nova moda dessa palavra. Eu acho que tem a ver com o pessoal do coaching, de produtividade, que está muito em alta. E essa questão de gestão do tempo talvez tenha criado, colocado isso no zeitgeist da população. Eu penso que vem contribuições conceituais de várias fontes, né? O manejo do tempo, a questão da produção, da produtividade, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar tarefas cumpridas. Então, eu penso que o tempo em que vivemos, da produtividade, etc., talvez esteja associado também à produtividade econômica, não econômica necessariamente de dinheiro, mas da produção, da economia no sentido geral. Então, eu tenho prazos, eu tenho que entregar resultados, eu tenho que entregar relatórios, eu tenho que entregar quem sou eu, o que eu produzo, né? Então, a minha tia não falava em procrastinação, acho que não é porque ela não dominava a palavra, é que, assim, visitar uma irmã que morava distante não era uma produtividade. Não era impactante. Não era em produtividade, não era uma coisa que a sociedade ia falar assim, olha, você tirou uma nota baixa na vida, porque você está devendo visitar a sua tia que está doente. Então não tinha uma nota baixa. Agora, o estudante, se ele não estudou, se ele não absorveu, se ele não cumpriu a tarefa que foi dada pelos professores, pelo ensino, pela escola, ele vai ter uma performance pior, né? Ele vai ser carimbado como alguém que não produziu. Consequências. Uma nota menor. E no trabalho também, né? Uma nota menor, um indivíduo menos produtivo, vai ficar carimbado. Então, agora, a vida estudantil, talvez seja isso. A vida estudantil, como você tem provas marcadas, tem um saber a ser assimilado, um conhecimento que ele é obrigado para poder passar de ano, para poder ter o diploma, para poder empregar na sua atividade profissional. Então, precisava de uma palavra para dar corpo a esse fenômeno. E a palavra procrastinação, que já era existente, veio e se encaixa a essa demanda, digamos, psicocultural. Mas não necessariamente patológico. Então, agora você chegou num ponto que todo mundo faz, né? Senão todo mundo é patológico. Agora chegou num ponto. César... Mas tem um quê patológico. Por isso que também é estudado. Tem um quê patológico. Daí, quando eu vi que os estudantes usavam com frequência, eu falei, eu gosto de pesquisa qualitativa, que é ciências humanas aplicadas às outras áreas. Eu sou da área de saúde. Daí eu pensei assim, eu vou entregar esse tema para alunos de mestrado, ou mesmo para alunos de iniciação científica, para fazer uma pesquisa de ciências humanas sobre a vivência desse fenômeno. Que fenômeno? Em particular, daí eu não peguei assim, porque podia pegar assim, procrastinação da Dona Maria, que ela precisa ir no cardiologista e faz 1 ano que ela está enrolando. É uma procrastinação. Sim. Ou então, o meu vizinho, jovem, ele sabe que seria bom ele ir para a academia, malhar, mas ele falou assim, olha, depois do Natal eu vou pegar firme.
Ou alguém que está meio gordo vai falar assim, olha, segunda-feira eu vou começar a dieta. E não começa. Então, todo adiamento se encaixa nesse fenômeno descrito, nesse conceito de procrastinação. Bom, eu como trabalho com pesquisa qualitativa, sou médico e oriento trabalhos na área da saúde, eu peguei com uma particularidade e pensei assim, vou dar para 2 ou 3 estudantes de pesquisa para estudar o fenômeno da procrastinação entre estudantes universitários. Daí, agora fazendo ponte com a demanda que o César coloca. É patológico ou não é patológico? Pode ser. Aí é a visão de quem vai estudar o assunto ou de quem vai abordar. Daí, fazendo a revisão de literatura, eu vi que tinha muito procrastination associado com condições patológicas. Sim. Então, quem estudava, um psicólogo, um médico, estudava assim, quais são os fenômenos de adoecimento associados com aquilo que a gente chama de procrastinação. Daí aparece uma porção de coisa. Como um sintoma, né? Como um sintoma. É assim, quem procrastina mais tem mais insônia. Tem mais menor cabelo, autoestima, tem mais perda menor de cabelo, rendimento. Tem mais ideias suicidas. Tem mais daí assim, daí você inventa, entre aspas, né? Daí tem as variáveis. Você pega as variáveis dos fenômenos humanos e vai cruzando as variáveis com procrastinação. Quem procrastina mais é mais infeliz, é mais feliz, fica rico, fica pobre, tem miopia, tem doença urinária. Aí você vai inventando, você vai cruzando com qualquer coisa, que é legítimo. Qualquer coisa assim, você vai cruzando com variáveis humanas. Então, eu vi na literatura que tinha assim, que havia um certo viés de patologização do fenômeno procrastinatório. Mas isso é muito comum, né? E que não necessariamente é patológico. Não necessariamente. Mas não era o meu enfoque. O que eu queria saber é o seguinte, o que é pesquisa qualitativa? É estudar os significados que as pessoas dão aos fenômenos vividos. Então, se eu tenho miopia, qual é o significado para mim de ser míope? Então, não é saber quantos graus de miopia eu tenho. Então, estudar do ponto de vista de ciências humanas o fenômeno da procrastinação é o seguinte, como você experiencia o fato, o fenômeno de você adiar as suas tarefas. Então, não estou perguntando se isso é normal ou é patológico. Sim. Se isso está associado com insônia, cansaço, tristeza, depressão, ansiedade, ideação suicida. Mas, assim, o que significa isso para você e como você lida? Egberto, posso fazer uma pausa nisso, porque eu acho muito relevante, porque você trabalha tanto com pesquisa qualitativa e as pessoas têm uma dificuldade em entender isso, né? Essa visão que você tem de falar assim, pô, eu quero entender qual é a visão das pessoas. Eu não quero entender o quanto se é mais, se é menos, se é patológico, se não é patológico. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa de ciências humanas, porém de ciências humanas aplicada. Então, assim, é qualitativo aquilo que não é quantitativo. Tá certo, mas é uma definição pobre. Qualitativa é ciências humanas. Porém aplicada assim, aplicada à área de saúde, aplicada à área de ensino. Agora eu vou juntar com procrastinação. Qual foi a ideia que eu dei para alguns alunos que pegaram esse tema para fazer pesquisa? É assim, você se reconhece procrastinador? Esse era o critério de inclusão para o estudante ser entrevistado. É autorreferido. Então ele dizia, olha, realmente eu sou um procrastinador. Eu tenho uma porção de tarefa e eu adio. Eu assumo isso. Ok. Então, vamos fazer uma entrevista livre com você. Mas talvez o cara que não sabe que talvez seja pior ainda, né? Então, ele mais ainda. Uma hipótese interessante. Então, porque a minha hipótese era o seguinte, então eu não queria fazer clínica, eu não queria associar o fenômeno da procrastinação para colocar numa lista de sintomas, para colocar numa lista de manifestações de saúde e doença. Mas assim, é um comportamento humano e saber como as pessoas lidam com esse comportamento humano. Mas eu ia falar aquela hora que é tipo assim, comer um X-Bacon triplo assim, todo mundo faz, todo mundo sabe que faz mal. Mas todo mundo faz. Não dá pra falar que é uma doença, classificar isso e colocar num livro. Surge como tema, como algo patológico. Sim. Posso estar equivocado, mas dá um tema é peso reforçado por algo patológico. Ainda mais se você for estudar realmente, colocar recursos de ciência atrás disso, né? Então, veja, falar que é patológico, quando eu estou dizendo aqui
que eu optei por um enfoque de pesquisa, eu não quero dizer que outros enfoques não sejam legítimos. Sim. Então, se uma psicóloga aplica um questionário fechado entre um grupo de estudantes se auto-referidos como procrastinadores e um grupo controle de estudantes que não se referem como procrastinadores, e aplicar uma escala assim de insônia, de ansiedade, você pode dizer, olha, os procrastinadores deu que uma diferença estatística, bioestatística, vou analisar, maior. Eles são mais propensos à depressão, mais propensos à insônia, mais propensos a baixa autoestima, menor performance, conflitos interpessoais. Legítimo. Mas eu fui num outro enfoque. Eu não queria saber se era doença ou não. Se alguém falar que é doença, muito bem. Se alguém falar não é doença, eu estava preocupado assim em saber o significado simbólico de eu ser um procrastinador. Simbólico. Quer dizer, qual é a minha imaginação, que valor que eu dou. Para o próprio procrastinador. Para o próprio procrastinador. E saber como que ele maneja isso. Maneja isso é o seguinte. Por quê? Agora voltando assim, quando eu lia lá nas redes sociais, os estudantes que eu conheço, que foram alunos meus, que falavam, eu vou deixar para amanhã, não sei o quê. E o que me chamou a atenção, ele se assumia como procrastinador com baixa ansiedade, com uma ansiedade manejável. Então não parecia um sintoma no sentido médico. Sim. Não estou dizendo que procrastinadores com determinado grupo não possa ser um sintoma que faz parte de um agrupamento que leva a uma síndrome, que leva a um diagnóstico médico. Eu gosto de Chase-Bacon, é tipo isso. Não, pode ser uma procrastinação, exato, consciente. Tem um termo, deixa eu fazer um parênteses que é muito interessante. Tem um termo atual que chama soft quitting do trabalho, que quer dizer assim, você continua no trabalho, só que você faz o mínimo possível para continuar ali. Que é uma questão de, tipo, a falta de responsabilidade de se manter no negócio, de realmente fazer o que você quer fazer, né? É tipo assim, eu vou ser um aluno 6. Então, é tipo, as suas ações, elas são meio que... Elas não têm o mesmo peso, elas não têm o mesmo peso de responsabilidade, né? Nessa geração. Então, é tipo isso. É tipo assim, eu sou procrastinador mesmo, e daí? Sim, mas eu tenho outro questionamento com isso. Que, assim, além desse que é possível ser consciente de fazer isso, também tem a falta de tempo. Sim, tem a falta de tempo. Do tem tempo ansiedade físico, do tempo físico, eu não vou fazer isso agora. Do tempo cronológico. Daí eu fui levantando hipóteses, que muitos estudantes procrastinadores faziam isso como uma defesa que eu diria até saudável. Por quê? Porque tem um acúmulo de tarefas dadas pelo currículo, pelo curso, e o cara, que a mente dele... É gestão de tempo. Então. Que a mente dele, com a sabedoria mental, com os mecanismos de defesa que o psiquismo lhe oferece, ele procrastinava até para se salvar de uma pressão de compromissos que a estrutura social, escolar lhe impõe. Então ele falava, eu vou deixar para depois. Ufa, que bom que eu vou deixar para depois, senão eu piro se eu tiver que fazer tudo aquilo que a demanda externa me pede. A pressão é muito alta. Roberto, uma pergunta, eu acho que é muito relevante quanto a isso. Eu sei que não é objeto do seu estudo, mas assim, diga. Será que a gente deve usar o mesmo termo, então? Procrastinação para aquele que está se ferrando na vida porque ele adia pergunta. tudo. E já que a gente ou tá para fazendo... aquele que está fazendo como algo de proteção, de mecanismo de defesa. Então, talvez precisa ter procrastination 1, procrastination 2, procrastination 3, a procrastinação sadia, a procrastinação como sinal de patologia, de doença. Então, procrastinação como estratégia. Como estratégia de sobrevivência. Talvez até algumas pessoas tenham que adiar seus compromissos, embora a própria voz da consciência lhe cobre, a sociedade lhe cobre, a família, a estrutura, as autoridades cobrem de cobrança, mas ele faz para sobrevivência. Sim. Assim, olha, eu vou tapear o mundo que me cobra tanta coisa. Eu vou dar um exemplo. Qual é o seu exemplo? Eu vou dar um exemplo. Eu falo para minha secretária assim, eu falo, você lida com problemas de duas formas. Ou você resolve ou você adia.
Ou você esquece. Então, mas daí precisa... Mas não pode esquecer o tempo inteiro. Aí precisa de muitos mecanismos de Pode defesa esquecer o bons, tempo inteiro. mecanismos bons de defesa para poder lidar. A questão principal é assim, como procrastinar sem ter angústia? Isso, é. Porque o que ferra, desculpe o uso da palavra, o que ferra é angústia. O que é angústia? A angústia é um sintoma desagradável de aperto, angor, né, aperto, porque há duas forças contrárias atuando. Então eu tenho que fazer, mas não tenho tempo. Físico, eu tenho que fazer, mas não tenho tempo mental. Sim. Tempo Eu mental, tenho que fazer, mas eu não estou afim. não estou afim. Tempo mental, me permitem evocar o Freud, é libido. Libido, na linguagem psicanalítica, é assim, a energia psíquica que eu invisto numa tarefa. É o tesão mesmo, né? Ah, De que bom, pô, que vontade. você usou a palavra antes. Mas Vou quebrar a liturgia aqui. É a falta do tesão. Desculpe usar a palavra, sério que essa palavra não é tão fina, mas assim... Aí todo mundo entende. Então assim, a energia psíquica, libido para o Freud, assim, é a energia psíquica que eu invisto numa coisa que me dá prazer. Agora, se eu tenho uma prova semana que vem de uma matéria que eu não gosto, uma quantidade enorme de material para eu absorver, assimilar, e eu não tenho libido para aquilo, não tenho investimento, não tenho tesão. Então, a procrastinação talvez caia como um alívio. Então, a procrastinação pode ser objeto de estudos daquelas pessoas que querem caracterizá-la como um elemento participante de uma síndrome, portanto, de uma situação patológica, ou o inverso, pode ser assim um sintoma de saúde, Sim. porque deram tanta tarefa para a pessoa, ou ela procrastina, ou ela pira, enlouquece. Então, ela procrastina até para se salvar, para que a sua mente não fique sobrecarregada e não Vai ver que é por isso que psicotize. tanto está sendo estudado, né? Porque o povo está ficando muito Fica sobrecarregado. Fica Né? pirado. Agora, então, vamos caminhar mais um pouco. Eu tenho mais duas associações com... Pois não. Tá. Eu também quero fazer uma Eu tenho associação um monte depois. de pergunta também. Então vai lá, você primeiro, Guilherme. Vamos falar do ouvir o Então, Gilberto. assim, como eu sou médico, pesquisador, trabalho na universidade, então eu tenho como referência as bases de dados de literatura, que são âncora para os meus estudos e para os meus e colegas de todas as partes do mundo, da área da saúde, da área clínica, das profissões de saúde. Então, quando eu pensei que esse assunto poderia ser objeto de estudo de um mestrado, de aluno de iniciação científica, a primeira coisa que nós fizemos foi ir na literatura. Literatura, o que é? O conjunto de produção científica existente, publicada, que está à disposição do mundo todo. E eu fui no PubMed. Acredito que grande parte das pessoas que nos ouvem podem não saber o que é PubMed. Publicações médicas, a grosso modo. É uma base de dados internacional com sede em Washington que a gente acessa através da internet e que tem lá as revistas e os artigos publicados de, sei lá, 11 mil, 12 mil revistas científicas. E tem lá 30 milhões, alguém veja aí, 30 milhões de artigos científicos produzidos. Tudo. Então, assim, tá é a maior, não sei se é a maior, mas é a mais referenciada base de dados de literatura biomédica disponível de Washington, né, americana. E é pesquisada pelos chineses e pelos próprios norte-americanos. Então, quando a gente vai fazer pesquisa na área médica, área de saúde, área biomédica, áreas de ciências humanas aplicada à área de saúde, a gente vai nessa base de dados que é o PubMed. Eu fui, e o PubMed não tem apenas os artigos que estão lá agendados, que estão lá credenciados, estão lá registrados. As revistas científicas do mundo inteiro, as mais consideradas, as mais conceituadas. E lá tem um serviço, tem lá uma classificação dos termos mais utilizados na área biomédica, de saúde, clínica, que vai desde asma, miopia,
até... São milhares de palavras que são definidas e serve para classificar os artigos. Para referenciar, né? Como referência. Então, se eu estou estudando hipertensão em pessoas pobres que moram na Índia. Então, lá tem Índia, hipertensão, população socialmente desfavorável. Então, tem uma lista de palavras que classificam os artigos, os assuntos, as revistas. Daí eu fui lá e botei procrastination. Veja que, embora eu seja pesquisador de longo tempo, eu nunca tinha tido a curiosidade de saber que a palavra procrastinação poderia ou não estar no PubMed. Isso é um termo-chave ali do PubMed. Daí eu fiquei surpreso que tinha lá classificado, tinha uma palavra que é procrastination. Quer dizer, essa palavra já foi incluída na literatura biomédica como uma palavra definidora para classificar a produção científica. Então, se alguém fizer pesquisa com procrastinação, põe lá procrastination. Se foi feita no Brasil, põe Brazilian. Se foi feita em estudante, tem students. As palavras estão todas lá. Agora, o que me chamou a atenção? Agora que a classificação, ela entrou no PubMed em 2018. Nossa, portanto, é faz muito pouco recentíssima. É recentíssima. Como um termo assim, 2018. Gente, Ela foi ninguém tinha incluída no pesquisado PubMed faz 4 anos. Quer dizer, assim, a Mas palavra... tem artigos muito antes, né? Não, você tinha artigo Mas e usou a você palavra tinha- procrastinação, não tinha como classificar. Sim. Então, veja, aí eu me senti um pouco confortável, porque não era uma palavra do meu uso cotidiano. Daí eu vi que a maior base de dados da internet do mundo da área biomédica tinha incorporado essa definição só fazia 4 anos. Você estava acompanhando a linguística conforme todo mundo. tava na vanguarda, É né? recentíssimo. Veja lá, hipertensão arterial. Quanto tempo existe que está lá definido? Sei lá, décadas. Né? Décadas. Bom, hipertensão se pode dizer que foi descrita há séculos. Sim. Mas no PubMed, nessa base de dados internacional, norte-americana, internacional, está classificado, digamos, há décadas. Procrastination está só há 4 anos. Então, assim, o fenômeno, vamos dizer assim, do ponto de vista da abordagem acadêmica, é muito recente. É muito recente. Como um 4 anos termo, não dá. né? Como um Acadêmico. termo que ganha um status de definição De ter sua relevância. De aquilo sua lá, que relevância, passa a sua ser relevante definição. para a área médica, né? da área médica e no contexto acadêmico. Sim. Tanto assim que eu tenho colegas médicos que dão parecer nas revistas, ou que dão parecer para obter bolsa de estudo ou não. Eu teve um parecerista anônimo, se eu encontrar com ele, eu vou arrumar uma briga. Ele falou assim, procrastinação não é uma coisa importante, ou não é relevante. Acho que ele não sabia que está no PubMed, senão ele ia ficar com vergonha. E olha só, eu entrei no PubMed ontem. De 93 para cá, a quantidade de artigo, Gilberto, que tem sobre procrastinação é absurda. Cresceu. O que fez certamente entrar há 4 anos como uma palavra-chave relevante. Quando é que a definição ganha o status de um conceito cristalizado? É quando tem um certo volume de trabalhos que pressiona a comunidade científica a dar um status conceitual. A olhar para aquilo, né? A olhar para aquilo e aquilo tem um status conceitual. Bem, então 4 anos apenas. Segundo susto que eu levei. Qual é a definição, agora científica, porque está no Sim. Publication Medication, Medical. Eles têm que definir o termo, né? Tem que definir o termo. Tem que definir o termo. O que é a definição do termo? É uma frase. Daí eu fui lá e leio a frase. Eu não estou com a frase agora em mãos. Eu vou falar em português. Parafraseia ela. Eu vou falar em português mais ou menos. Desculpe-me se as palavras não forem exatamente. É assim, procrastinação são adiamentos de tarefas e atividades. São tarefas. Tarefa é uma coisa específica. Atividade, assim, pode ser fazer uma visita para alguém, uma atividade. Uma ação, Tarefa, uma ação, é. uma tarefa é uma ação dada, né?
Tarefa escolar, né? É uma ação. Tarefa escolar, uma ação dada, uma tarefa. Eu tenho uma tarefa que é varrer essa casa. Eu tenho uma tarefa que é entregar um trabalho amanhã para o professor. Então, tarefas e atividades em geral, sucessivos adiamentos. Então, procrastinação não é deixar para amanhã, mas é amanhã deixar para depois da manhã. Entendi. Depois da manhã, deixar para depois da manhã. Então, essa é a pegada. É deixar a pegada sempre não é. pro depois. Então, uma coisa é dizer o seguinte: É o Brasil seu país do futuro. Ele é sempre o futuro, uma né? coisa- Procrastinando. Não, uma coisa é eu falar assim: olha, gente, essa xícara tá suja, eu usei, amanhã eu lavo. E amanhã eu acordo e lavo. Sim. Então, isso é procrastinação? No sentido atual, acadêmico, não. Então, a procrastinar não é o seguinte: olha, eu tenho que guardar, eu fiz compra no supermercado, tá tudo para fora. Amanhã eu guardo. Aí amanhã eu acordo e guardo. É gestão de tempo. Guardo. Mas não tem Então, procrastinar no sentido da definição científica não é para deixar para amanhã. É amanhã, deixar para depois da É manhã. deixar pro infinito. Pronto, agora É doeu. isso. Você leu a definição. Então, a definição que me assustou foi essa. São vários adiamentos de tarefas e atividades, vírgula, deixadas para depois, vírgula, até o infinito. Quando eu li isso, eu levei um susto. Gera impacto. Gera impacto. Por quê? O que significa o infinito? Falando num português claro, é deixar a tarefa para o dia de São Nunca. É não fazer a tarefa. Exato. É só que fingir que você vai fazer um dia. Então, Então você tá protegido, né? Aí eu volto no Freud. Assim, você tem uma libido, que é uma energia psíquica. Libido não significa sexualidade genital só. Sim. É a sexualidade mental. Quer dizer, o investimento em fazer uma coisa que eu desejo. Mas assim, se você pensa, olha, eu não fiz ainda, mas eu estou pensando, então eu estou fazendo. Não está fazendo. Pensar e fazer são duas coisas diferentes. Mas daí o ego, agora eu vou usar uma palavra bem técnica, o ego é o eu. O eu penso, eu falo, eu estou agindo. Então assim, eu preciso escrever um texto para entregar porque o professor pediu. Tem o texto. Então pensar que eu tenho que fazer o texto descarrega uma parte da libido. Então o ego engana a si próprio. Então assim, eu vou entrar na academia semana que vem. Semana que vem eu não vou. Não, mas passado o outro feriado eu vou fazer. Então descarrega uma parte da libido. Porque o ego engana a si próprio. Sim. Ele vai descarregando até nunca chegar ao ponto de começar. Por quê? Porque se você cair a ficha que você não fez... Agora eu vou usar outra palavra técnica. O superego é uma instância do psiquismo que cobra as coisas. Então ele está lá olhando, uma instância do psiquismo que está cobrando. Para tapear o superego, você fala assim, olha... Passaram os feriados, eu não fiz. Mas nos próximos feriados... Eu vou fazer. Ninguém me pega. Mas não No vai Réveillon, né? No Réveillon, Então, 2023. daí cai a definição que os cientistas... Quem botou lá no PubMed não é, desculpa a expressão, não é um Zé Mané. São pessoas que lidam com literatura, com ciência. Então, É um Joseph Manuel. Então é assim, vírgula, até o infinito. Vou usar uma expressão muito popular. É jogar no ralo. Jogar no ralo assim, eu não vou fazer nunca. Varrer para debaixo do tapete. Eu tenho Por debaixo do tapete. Agora, se eu disser para o professor, falar assim, sabe, professor, aquele artigo científico tirado do meu mestrado, que eu estou devendo para entregar, para publicar, eu não vou fazer nunca. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso. Daí eu Guilherme. vou me segurar para não dar uns tapas. Exato. Então, o que a pessoa fala assim, olha... Eu estou com uma série de tarefas agora. Meu tio está doente. Interessante. Meu tio está doente. Sou eu que estou cuidando dele. Assim que ele melhorar, vou fazer o artigo. Eu soube que seu tio melhorou, mas minha tia agora que está doente. Assim que ela melhorar, eu vou escrever o texto que o senhor está me cobrando. Até jogar no ralo. Não sou eu que estou achando. Os cientistas do PubMed estão dizendo até o infinito.
Quer dizer, essa é a procrastinação existencialmente preocupante. É deixar de fazer uma coisa para não fazer nunca. É abandoná-la, né? É abandonar. E talvez sejam as coisas que os adultos faziam quando era criança e observava. Eu não fui visitar minha irmã ainda, porque eu não tive tempo. Mas assim que Mas assim que melhorarem as coisas, eu tô com umas coisas para resolver aqui em casa, assim que melhorar, eu vou visitar minha irmã. Eu sei que ela tá muito doente. E não ia nunca. Nunca. Até que um dia eu falei minha irmã morreu. Que pena, não deu para visitá-la em tempo. Eu tive uma frase que eu quero te falar, eu acho muito relevante. Eu acho que é uma frase interessante que diz assim: você não deve fazer as coisas porque você tem vontade ou não. Você faz porque são importantes. Você não acha que tem relação com isso de alguma forma? Então. Porque uma das coisas é assim, uma das coisas que eu vejo muito que as pessoas procrastinam é gerenciar o tempo, mas é principalmente com coisas que são aversivas, que você não gosta. Sim. Porque se é uma coisa que eu estou investindo energia psíquica, é que me dá prazer. Sim. Então, se eu tenho uma motivação forte para perder peso... Então, o adolescente se apaixonou, ele estava meio gordinho. Sim. Ele quer se aparentar melhor. Daí, assim, não é que ele vai assim, olha, segunda-feira eu vou começar a dieta. Eu vou começar a dieta já. Que horas são? Não quero saber que horas são. Vou começar a dieta já. Eu vou perder peso já. Então, as coisas que dão prazer libidinal, a gente começa já. Sim. Então, mas isso é uma questão de dopamina, por exemplo, de recompensa contra custo, né? É uma questão de você coloca na balança e daí quando você joga na balança é quase financeiro, porque se você pega o dinheiro futuro, eu vou ser né? malvado agora. O que as pessoas não têm prazer, o ego inventa mecanismos de defesa para não fazer. Eu acho interessante essa versão Game of Thrones da nossa mente, onde tem vários políticos lutando. Que se eu não fizer, vai causar... A não ser alguma coisa que eu não fizer, vai causar prejuízos grandes. Por exemplo, se eu não pagar o boleto da luz, vão cortar a luz da minha casa. Daí vem um baita superego externo. E faz você fazer. Assim, vou ter que pagar, porque não vou cortar a luz da minha casa. Então o superego é sempre externo? Não, o superego é interno. Tá. O que é o superego? É uma instância do psiquismo, eu não sou psicanalista, vou tentar definir. É uma instância do psiquismo onde as leis estão guardadas dentro da mente. Agora, é a responsabilidade. É a sua ética, a sua moral, os seus conceitos de família. É o que a escola ensinou, o que os teus pais ensinaram. Não faça isso, não faça aquilo. Agora, o que eu chamei de superego externo é o seguinte... É uma condição fora da sua cabeça que diga assim, você não vai fazer? Eu vou cortar a luz da sua casa, você vai ficar sem energia elétrica. Então eu vou lá e pago. Então eu poderia dizer para um estudante, olha, você não vai escrever o artigo que você está devendo, o artigo científico da sua pesquisa, então eu vou denunciar você na delegacia. não existe isso. Sim. Mas aumentar a pressão, eu vou te dar pau no curso. É um superego, entre aspas. O Freud não falava de superego externo. Mas assim, é a lei que vem de fora. Quer dizer, ou eu faço, ou eu me prejudico. Mas você teve um grande conceito de procrastinação, do patológico ou não. Porque assim, o indivíduo que, por exemplo, procrastina porque ele tem um determinado tempo e ele quer gerenciar o tempo dele, porque ele está cheio de atividade e tal, mas ele vai fazer, isso não é necessariamente patológico. Mas o indivíduo que não faz nunca, aquilo vai comprometer a vida dele. Então, mas ele sabe que ele nunca vai fazer? Ou ele não sabe? Ele não sabe. Ele sabe, isso é uma grande questão também. Um pedaço dele sabe. É uma grande questão. Porque nós temos o consciente, o inconsciente, nós temos o inconsciente da coletividade, o inconsciente do psiquismo individual. Então, assim, a mente humana é muito esperta. O organismo humano é muito esperto. A vida é muito esperta, a natureza é muito esperta. Então, nós temos muitas saídas para a gente se ajustar, para a gente se justificar. Então, os mecanismos de defesa são... O que é mecanismo de defesa? É uma forma que... Estou falando de mecanismo de defesa mental, psíquico. São
são procedimentos que a mente utiliza, às vezes mesmo sem programar. Pode ser, a maioria das vezes é não consciente. E a gente se organizar de uma forma com que a gente sobreviva sem angústia, que a coisa possa ficar protelada, adiada, sem prejuízos significativos. Posso fazer o quebrando tudo isso? Quem procrastina mais, homem ou mulher? Não sei. Boa pergunta, né? É uma grande questão. Bom, né? então eu te devolvo uma pergunta psicanalítica. Quem tem superego mais rígido, os homens ou as mulheres? Depende de onde se tá, viu? Quem tem mente mais rígida, os pobres ou os ricos? Os homens ou as mulheres? As crianças, os adultos ou os idosos? Não sei. Olha, nós podemos dizer que talvez, agora eu vou arriscar, que talvez os europeus do norte tenham superegos mais rígidos que os europeus do sul. Sim. Isso é até uma questão cultural. Os latinos... São Ou a mais cultura flexíveis, japonesa, né? Não, um italiano, um espanhol sabe que um britânico e um alemão são mais rigorosos não nas leis escritas, nos costumes. Culturas locais também, por exemplo, de empresas que pressionam mais, né? Ou pressionam menos. Então, as pessoas aprendem a se virar. E vão utilizando suas defesas. Então, a procrastinação, voltando ao conteúdo do termo, vou pensar agora cientificamente, que é o comportamento do adiamento de tarefas obrigatórias que são sucessivamente adiadas, até o infinito. E aí ganha essa conceituação de alguma coisa, então, que fugiu do meu prazer e eu tenho que utilizar uma série de recursos comportamentais para que eu deixe para o infinito. Deixar para o infinito é o dia de São Nunca. Sim. E que eu não me prejudique frente àqueles que vão me cobrar. Mas há prejuízo, né? Há prejuízo. Porque é algo que ele teria sei. que fazer necessariamente, ele não fez, né? Pois Porque é uma não técnica, sei, né? Talvez não tenha sei. prejuízo. Talvez Eu seja tenho- uma técnica de guerra que você ganha a batalha. Ele tem dois sei. questionamentos, um muito Olha, importante. tem pessoas que adiam e continuam numa boa. Cara de pau, né, Guilherme? Não, Ou mas não. daí assim, ou tem esperto, superego, porque talvez ou a tem pressão seja superego, errada também. ou tem o superego, que são as leis internalizadas Muito frágeis, flexível, ou né? vive numa sociedade que a cobrança também é mais tolerante. Então, mas ou não quer fazer o negócio mesmo e o inconsciente que tá certo de que não quer Mas fazer. aí também Daí? não tem coragem de dizer que não vai fazer, né? Não tem Ah, coragem, eu não mas vou talvez tá fazer. certo, Então, porque eu talvez ter brinco. coragem, uma parte dela tem coragem, a Eu outra não. brinco com meus alunos que fazem pesquisa, dizendo o seguinte: olha, vocês estão fazendo a pesquisa. Quando terminar a pesquisa, vocês vão receber um título. Né? Encerrou o mestrado, terminou a iniciação científica, terminou o doutorado. Estou dando um exemplo da minha atividade, né? Assim, se você ficar adiando, eu vou ficar muito chateado. Porque é uma responsabilidade que você tem com o seu orientador, com a escola, com a universidade, com a sociedade que Claro. bancou. E Mas te daí- trava, hein? Mas daí, assim, daí eu vou dizer o seguinte: o que eu tenho observado também? Que os mecanismos de defesa psicológicos e mesmo psicossociais, sociológicos, são tantos que as pessoas vão adiando sem que haja punição. Então, eu até brinco com os alunos. Assim, eu espero que eu não veja você com 80 anos de idade, eu vou viver até 100, que eu vou ver, cheio com aparelhos na UTI, não, dizendo: professor, não deu para fazer, o senhor me desculpa, o médico disse que eu vou morrer essa noite, então não vai dar. Levou até o infinito. Desculpa. Né? Levou até o infinito. Segundo os médicos, no meu caso, eu sou paliativo, eu vou morrer essa noite. Aquele texto que eu fiquei de entregar, não vai dar. O Guilherme, quanto que a internet está fazendo a galera A procrastinar internet, a pandemia. Então vamos contextualizar. A pandemia serviu para os procrastinadores fazerem festa. mais? Festa, né? Por quê? Então o ego subiu.
digamos assim, o ego ficou cheio de mecanismos adicionais. O superego foi lá para baixo. O superego ficou frouxo. E o id, a gente não definiu o id. Do id. O id é a parte instintual da mente humana. Está fazendo festa. É o reptiliano. É o reptiliano. É o desejo mais primitivo, está fazendo festa. Por quê? Porque a pandemia da Covid implicou em quê? Implicou no distanciamento social, no isolamento social. Todo mundo sabe, o mundo inteiro tentou fazer, a maioria das pessoas fizeram, eu fiz, fiquei 2 anos sentado no sofá da minha casa. É porque você não tem coletivo, você tá tipo numa ilha deserta, então você deixa a barba crescer, você deixa as coisas pra lá, a responsabilidade então, não importa. Aconteceu? E falar de cara de frente pro outro é outra coisa. Isso. Nossa, Então, a máscara da internet é gigante. É gigante. O que cobra Protege mais, tudo. a palavra ou o olhar? É o olhar, não é a palavra. Sim, mas a linguagem que ajudou a definir o Homo sapiens. O homem se tornou o Homo sapiens quando ele adquiriu a linguagem, o simbolismo. Sim, mas a palavra é importante, dá nome às coisas, a palavra fala dos símbolos, mas o olhar nunca perdeu o seu valor. Então, aquela história, minha mãe não falou nada, Isso é só mas de olhar. ela olhou de um jeito. Eu fui lá e arrumei minha cama. E responder uma mensagem da mãe brava não é a mesma coisa do que ver ela brava na sua frente. Não é. Então, a mãe passando uma bronca por WhatsApp é piada. Agora, a mãe fala assim, escuta aqui. Eu arrepio, vou lá e arrumo meu quarto. Agora, se minha mãe passar, assim, escuta aqui, uma mensagem no WhatsApp, escuta aqui, vai ou não vai arrumar teu quarto? Eu olho assim... Além do que você sempre tem a desculpa de dizer que Além não você viu, pode mentir, né? claramente. Não o viu seu a ego pode mensagem. mentir muito mais fácil também. Muito mais. Tem um Falar que espaço pronto, arrumei, imenso arrumei. pra mentira. Não a pandemia, o isolamento social provocado pela pandemia permitiu que os contatos que ficaram não presenciais, que o superego afrouxou. Não, mas o isolamento social está em alta também, né? Não só pela pandemia, por muitos motivos. Sim, por outras razões. A abundância. O ego está vencendo. A abundância, né? a abundância das redes sociais criaram uma nova... Agora parece que a gente está mudando de assunto, mas a gente pode ligar isso com a procrastinação. É o mesmo assunto. A pandemia não. A consequência da pandemia, que é as diretrizes para isolamento social, provocar uma nova ordem social e ética no mundo. No mundo. Então, assim, se eu me comunico com vocês por WhatsApp, não é a mesma coisa que eu estar olhando para você. Então, se eu digo para você, tô chateado que você ficou de ir ontem, não foi. O meu olhar te fuzila. Agora, se eu passar um WhatsApp, dizer assim, oi, tô chateado que você não foi. Aí a pessoa fala assim, é mesmo, devia ter ido. Então, eu tenho aluno para quem eu mando o WhatsApp, que eu vejo lá a marquinha de que leu e não responde. Agora, se eu digo para um aluno, você ficou de entregar a tarefa ontem, e eu cruzo com ele na cantina, ele vai ficar sem graça. Professor, amanhã então eu trago. Agora, se não tem... No WhatsApp não tem olhar. Tem aquelas caretinhas que a gente põe, né? Aquelas caretinhas... Não... Por que você acha que o olhar é tão forte? É uma questão de você estar perto e eu pode acho que é uma questão violência física? Eu acho que é uma questão darwiniana. Eu vejo um cachorro, quando vê o outro com um olhar bravo, o cachorro sabe que ele vai apanhar. Então, aí eu acho que é darwiniano assim. O medo, ou o contrário, o amor transmitido pelo olhar, é uma coisa que vem da evolução das espécies. Você percebe quando uma cobra vai dar um bote, ou quando a cobra é tua amiga,
quando um cachorro é teu amigo, o cachorro vai te morder. É que pelo a olhar. fisicalidade pode te matar, né? O WhatsApp Então. não pode te matar. De longe, se você brigar, entrar E numa outra, briga tem física, várias você coisas. pode Você morrer. chegar numa aula, que você tinha que dar aula, o indivíduo chegou lá no meio do grupo inteiro, mas o professor e o cara não preparou uma coisa. O cara mandar uma mensagem Total, de 2 minutos, né? ô professor, É a pressão lamento aí, social pessoal, do infelizmente coletivo. eu me É atrasei, tipo não latir posso de dar aula. trás do quintal ou o cachorro latir na frente do nós outro. Ele não temos vai uma latir. nova ordem. Quando você abre a porta, ele não vai brigar com o outro. A né? pandemia, em particular, por conta do isolamento social, repito, trouxe uma nova ordem social e ética no mundo. Então, assim, E quais são as comunicar... novas regras, as novas leis? Não sei. É o caminhar da humanidade que vai dizer. O que você sentiu que mudou, assim? Mudou, por exemplo. Bom, nesse particular mudou, assim. A procrastinação ficou... Aumentou muito. Então, é assim, mais fácil. se eu encontro uma aluna que terminou o mestrado e não publicou o artigo, se eu encontro ela no corredor da universidade, ela vai... Agora, o que eu vou falar? Ora, se eu encontro com ela pelo WhatsApp, Já era. o superego diluiu, o id está fazendo a festa, e o ego fica se multiplicando em mecanismos de defesa para lidar com a situação. Mas faltou consequências, né? Não continua sem, por exemplo, independente da forma como deveria haver consequências, né? Mas assim, as consequências são outras. Então, agora voltando à procrastinação. Se alguém perguntar, a procrastinação ficou mais fácil com a pandemia? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Quer dizer, agora eu adio e minha culpa fica menor. Por quê? Porque eu não tenho olhar de cobrança que olhar presencial provoca. É como ter uma secretária, Egberto. Você manda a secretária avisar. Putz, mas é isso mesmo. É colocar uma máscara na Você frente. coloca algo no meio. Vamos fazer um um adendo. A nova ordem social provocada pela pandemia e pelo isolamento social, e falando das procrastinações, sim, antes da pandemia era melhor. Não vai voltar. Quem foi que falou que a vida só tem ida? Guimarães Rosa? Não A vida só tem ida. Então, Boa frase. Então, assim, minha bisavó falava assim, que saudade do ferro a carvão, porque passava uma camisa que ficava impecável. Não tem mais ferro a carvão e não vai voltar. Não vai ter, Não vai. A vida só tem ida. Então, assim, precisamos restabelecer as relações humanas presenciais. Não vai voltar, não vai voltar. A vida só tem ida. E a humanidade vai se adaptar às novas Mas novas regras. você acha que esse equilíbrio entre esses três poderes do id, do ego, do superego é importante? Ou você acha que o ego vencer pode ser positivo, ou o superego vencer pode ser positivo? Porque, por exemplo, a gente fez Não as sei, perguntas. a gente precisava conversar com o Freud. A gente faz as perguntas. Precisava ir no A gente fala as centro perguntas. espírita Todo mundo perguntar fala pra assim, ele. pô, procrastinação é ruim, mas isso é o superego falando, né? É a responsabilidade falando. Você tem que fazer. Mas o superego ficou frágil. E é outra coisa. Com as Então não redes importa sociais, mais, a gente não com as precisa redes fazer nada. Vamos sociais, comer cheeseburger com as redes e ficar sociais, dormindo. todo mundo fala o que quer. E não tem controle. Eu não estou dizendo que isso é mal ou que é bom. Não estou fazendo juízo de valor. Estou fazendo constatação de fenômenos que modificaram. Então vou citar mais um cara que eu gosto. Não sei se está tão associado quanto ao tema da procrastinação. Mas quanto à questão desses fenômenos todos ocorrerem na era pós-internet. Nós já estamos pós-internet. Internet tem quantos anos? 30 anos? Então, assim... A internet está adolescente agora. Ela não vai ficar... Não, assim, a maioria da humanidade... A maioria da humanidade... A maioria da humanidade não conhece a vida sem internet. Hoje, seguramente. A maioria da humanidade... Mas ela é boa. Ela é uma conectividade gigante. Sim, digital, não é. Eu sou super fã. Independente Eu sou super fã. Sim. Eu sou super fã. Não quero voltar antes. Sou super fã. Agora, a gente tem que adaptar ao novo mundo. Eu estava lembrando o Umberto Eco, um grande italiano, intelectual, escreveu livro semiótico. Então, tem um aforisma dele, a gente encontra na internet. Quando ele recebeu um prêmio, etc., ele falando que as redes sociais, como que é não vou lembrar exatamente as palavras, mas as redes sociais criaram
uma nova ordem social. Ele não falou isso, quase isso. Que com as redes sociais, todo mundo ganhou voz. Que em si não é mal. Todo mundo ganhou voz. Quer dizer, um cara humilde, pobre, que está numa região afastada, se ele tem um celular, ele tem uma conta no Instagram e ele fala o que ele quer. Então, a internet talvez tenha sido o maior instrumento de democratização da história da humanidade. Eu até arrisco em dizer, a gente estuda na escola lá, quando a gente está frequentando a escola, né? Idade antiga, idade média, não tem as idades? A gente está na idade internetal. A internet vai inaugurar já inaugurou. Os historiadores vão escrever isso, na minha opinião. Uma nova era da história da humanidade. A história já era pós-moderna. É como a invenção da... Então, a Revolução Francesa saiu da idade moderna para a idade contemporânea. A tomada de Constantinopla saiu da idade antiga para a idade média, não foi isso? A internet é um corte na história. Mas é um bom corte, porque o corte é como se fosse o corte da escrita, da criação da escrita. Porque é uma escrita 3D. 99% da população, seja pobre, seja rica, seja preto, seja branco, seja homem, seja mulher, pode falar o que quer com a possibilidade. Não é que pode falar o que quer. Ele fala e alguém que está do outro lado do mundo pode saber. Ele muda, né? Totalmente a visão então das mudou. coisas. Então Humberto Eco diz o seguinte, que antes da internet, se alguém estava num bar tomando alguma coisa e falava qualquer coisa, morria ali. Depois da internet, ele usa assim, qualquer imbecil pode ser tão ouvido quanto o ganhador de um prêmio Nobel. Então, isso é uma enorme democratização. Um Zé Mané pode escrever uma coisa, uma frase, e ser mais curtida do que o Papa falou ontem. Então, mas a popularidade talvez não deixe a qualidade também. Nivelou. Né? Não estou dizendo que isso é mal, que é ruim. Não estou fazendo juízo de valor. É uma constatação. Nivelou. Então, agora ele usou uma língua muito dura. Ele falou que a internet deu voz. E emergiu uma legião de imbecis. Não, mas é porque ele tinha voz antes e os imbecis agora têm voz e ficou puto, né? O ego dele tá falando... Todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Que ele tá perdendo e agora, e a procrastinação? Palanque, né? A procrastinação é o seguinte, é um comportamento humano e entra numa época da internet onde você fala, pode ser ouvido por seu colega que está do outro lado do mundo, um japonês, um australiano, pode ser ouvido ninguém. Então, a procrastinação e todos os comportamentos humanos terão que ser relidos por conta das redes sociais. Fala primeiro. Não, deixa eu perguntar uma coisa antes. Porque a gente conversou, que eu falei que tinha um termo que era o ghost, né? De você manda mensagem e você não responde. Isso tem a ver realmente com o ego tá acima do outro. Não responde, e daí você coloca no equilíbrio punição, ali. Não tem o tesão de conversar. Não tem punição também. Não é? Porque a punição, quero dizer, não é aplicar um castigo. Mas se eu encontro com uma pessoa com quem eu estou em dívida, que não precisa ser pode ser uma dívida financeira. Eu te emprestei R$100 para você pagar a conta da luz. Uma cidade pequena. Você ficou de pagar a sua conta. Se você não encontra a pessoa, você manda um WhatsApp, você olha, semana que vem eu pago, tá bom? De boa, e some. Então, ou a pessoa tem um superego individual rígido, ou vai ficar adiando. Agora, com os contatos intermediados pelas redes sociais, ficou mais fácil adiar. Você, olha, fique tranquilo que eu vou te procurar. Daí o cara cobra, você fala, fique tranquilo que daqui 2 meses eu te procuro. Daí o cara tá com 80 anos morrendo na UTI. Não, você me desculpa aí, mas não deu. Ô Egberto, tem só antes de ir para as perguntas também, temos só uma outra pergunta para perguntar aqui. Outra pergunta para perguntar é ótima, né? Daí eu respondo outra resposta. Ótima, né? A interferência de grupo. Se você está no meio de procrastinadores e sem ser, você pode virar um procrastinador. Talvez, assim, você pode dizer que os grupos fortalecem, por mecanismo de identificação, os indivíduos perante o grupo. Eu acho que ajuda, é um reforço, mas não é uma lei para
não é uma lei científica aplicada a todos. Mas reforçam. Se eu estou entre procrastinadores... Agora vai depender... Agora você que estuda psiquiatria infantil, você vai dizer o seguinte, depende da estrutura de personalidade, talvez que venha desde a infância. Tem pessoas que desde a infância não se permitem fazer algumas coisas. Mas o ambiente... Interfere, né? O ambiente é um elemento modulador do comportamento individual. Porque entra uma questão, acho que é relevante com isso. Uma questão é isso, do desenvolvimento. Algumas pessoas não fazem, né, por questões da própria formação. Mas não falta aí alguém que cobre daí, né? Porque se você deixa... A cobrança, né, ficou diluída. Não é? Se você deixa 1, 2, 3 fazer, o quarto fazer, fica mais fácil. Que é o superego enfraquecido. Né? E eu não estou falando de pessoas necessariamente manipuladoras. Sim. Eu estou falando da humanidade, das pessoas, o ser humano normal quer dizer, da norma, da regra, como elas se organizam psicologicamente, como elas se organizam culturalmente. Outro dia, uma amiga da minha idade disse o seguinte... Estava se queixando dos grupos WhatsApp, que agora é WhatsApp. Uma pessoa depois dos 60 anos. Ela falou assim, muito sentida. Meus filhos não me telefonam mais. Eles mandam mensagem para o WhatsApp. Ela estava assim... Ela está precisando se atualizar. Ela estava chateada. Daí eu falei o seguinte, olha, os seus filhos não telefonam mais... Porque 1 bilhão de filhos no mundo não telefonam mais para suas mães. Tem o WhatsApp. Não é o seu filho. O mundo mudou. Eu acho que tem cada mídia tem um peso diferente. O telefone é muito mais peso. Então, assim, uma coisa é culpabilizar um amigo. Assim, seu... Que amigo da onça você é, né? Você sempre ia na minha casa, agora você não vai mais. Não, ele não é um amigo que furou. 1 bilhão de amigos mandam mensagem, porque mudou o mundo. Se mudou a forma, não foram os indivíduos. Porque se o indivíduo muda, só ele, se o filho dela não telefona mais, mas 1 bilhão de filhos continuam telefonando para sua mãe, então esse filho é um filho da mãe. Mas quando 1 bilhão de pessoas fazem a mesma coisa, a culpa individual... Ele é um filho comum. A onda levanta todos os barcos. A culpa individual tem que ser revista. Eu achei interessante que o WhatsApp criou uma atualização que agora a gente não sabe o tamanho do áudio que você vai abrir, né? Só aparece áudio. Certo. E daí quer dizer que, tipo assim... Que medo! Exatamente, porque pode ser um áudio de 2 segundos ou 3. Daí se você já abriu, 3 horas, você tem que ouvir, né? Exato. Então é um jeito de você ficar Mas tem gente que não ouve não, viu? A gente vai ficar Mas tem nisso, outro dado muito beleza. legal. Você pode acelerar a velocidade do áudio. Eu isso é faço bom. isso. Né? Aliás, eu fiz todo isso mundo com faz você. isso. Eu fiz isso com você. Sim, a gente Você me mandou acelera. vários áudios para combinar de a gente se encontrar hoje. Tem lá 1,5. 2. 1,5. 1 é assim. Eu vou passar na sua casa daqui a pouco. 1,5. Eu vou passar na sua casa daqui a pouco. Diminui o custo da ação, né? Exato, porque você pega mais esses fácil, áudios custa longos, menos, é mais rápido. Custa menos. Mas não é só custo. Psicologicamente você fica mais tolerável. Você ufa. Ele deixou um áudio de 3 minutos, mas eu ouvi Virou 2. Virou 30 segundos. Ganha-se tempo, né? E tempo é dinheiro, né? Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Galera? Quais são? Falando assim, ó, depois eu mando. Parabéns. Falta de vergonha na cara? Não, é muito Não exagero. É muito Eu acho que demais. pode ser, mas depende do seu referencial Alguns de análise. casos, né? Alguns. Falta de vergonha na cara é um discurso da linguagem hebraica. O que é a linguagem hebraica? É da confiança ou não confiança. É a verdade dos hebraicos. Dos hebraicos. Assim, eu confio ou não confio. É a linguagem do confio ou não confio. É a linguagem da moral, que é a nossa herança da verdade e não verdade dos hebraicos. A vergonha é moral, né? Não é a mesma coisa? Agora, nós temos 3 heranças do que é verdade e não verdade. Uma delas é do hebraico. O hebraico, assim, eu confio ou não confio. A outra herança é verdade da linguagem grega. A linguagem grega vai atrás da verdade dos fenômenos. Quer dizer, o que está por debaixo daquilo que eu vejo? Qual é a essência?
Então não é confio ou não confio. É o que a coisa é, verdade ou falseada. Então não é assim, aquela que disse assim, meu filho não me liga mais. Do ponto de vista hebraico é o seguinte, que filho que não honra a mãe que tem? Sim. Na linguagem grega é o seguinte, este filho, na essência, está submetido às regras dos fenômenos Daquele momento. da estrutura da objetividade do mundo onde ele está inserido. Achei interessante. A próxima pergunta. Da Ju. Procrastinação ou exaustão? Às vezes estou procrastinando, porém estou de cabeça cheia, sem vontade de ler. Sim. Acho que a gente falou isso no início. Quer dizer, algumas pessoas adiam suas tarefas porque a sobrecarga é tão grande que a única saída que ela tem é adiar. Agora, no nosso particular, que eu estava, uma linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo, não é essa. É assim, o manejo simbólico de eu deixar para depois, e acaba deixando para o dia do São Nunca. Agora, se eu tenho uma cobrança absurda, acho que é o problema. Então, se eu tenho uma cobrança absurda, o professor fala assim, olha, vai cair na prova amanhã o livro inteiro. Então, isso é irracional. Então, se eu adio o estudo, eu estou dizendo um não a uma cobrança absurda. Mas estou falando das cobranças naturais, que deveriam ser cumpridas. E que não, eu tenho uma visão psicodinâmica, e que não estão sendo cumpridas, talvez por dispersão da energia psíquica, que não está focando naquilo que é relevante, né? É relevante. Não dá prazer, eu vou inventando até que quem cobra canse e pare de cobrar. É uma boa estratégia. Até que o professor fala assim, olha, eu já vi que você não vai fazer. Mas eu acho então, que isso associa a baixa autoestima e a baixa performance, né? Você começa a fazer isso, né? É a coisa do dói, né? né? Tem um custo individual além do custo coletivo. Porque por exemplo, tem uma atividade assim, eu vou limpar meu quarto. Por exemplo, afeta só eu. Mas afeta eu. E eu posso deixar para depois, entendeu? Mas não tem essa pressão social, só que existe esse jogo mesmo assim. Mas eu acho que o Heriberto fala de uma questão que é muito relevante, assim, eu abandonar coisas que são importantes por questões prazerosas minhas que simplesmente me faz abandonar aquilo lá. Então, infinitamente. Do conjunto de definições possíveis para a procrastinação, eu acho que agora eu vou colocar o viés do meu olhar. Assim, o mais curioso para mim é entender esse adiamento que por detrás tem assim, vou jogar no infinito. Mas eu não falo, não é que eu não falo para eu tapear outro, eu não falo para tapear a mim mesmo. Você acha que existe... Eu mesmo não assumo que eu estou jogando para o infinito. Você vai se enganando. Então não é né? tão consciente, né? Você está enganando você futuro. A não ser que essa alguém é a questão. Que esteja fazendo psicoterapia e o terapeuta chame atenção. Mas assim, porque terapia é bom, aí já vira psicopatia, né? Então assim, é o adiamento para eu enganar a mim mesmo. Sim. Você acha que tem uma procrastinação coletiva? Porque eu tava conversando com um amigo meu, que ele falou assim, se existisse um meteoro que tivesse vindo, tivesse uma data limite de algo catastrófico, é uma coisa diferente. De, por exemplo, um aquecimento global, que aos poucos vai chegando e matando todo mundo. Então, essa pressão, ela tá distribuída temporalmente. Por exemplo, a Covid, depois de um tempo a gente já se adaptou, então não teve uma data limite de, aqui todo mundo vai morrer. Então, se tivesse um meteoro de aqui todo mundo vai morrer, é uma coisa. Como é o aquecimento global que aos poucos a gente vai procrastinando como coletivo. Você acha que existe essa procrastinação coletiva? Eu tô achando que o Egberto tem muita coisa para pesquisar. Gente, vocês com essas perguntas estão dando assim, uma quantidade enorme de objetos. Depois você responde, né? Depois. Agora, nas pesquisas que a gente fez, tem 3 projetos em andamento. Ou dois já terminaram. É assim, que os estudantes... Agora eu vou voltar lá no começo. Os estudantes entrevistados disseram coisas, assim, que não são surpreendentes, que não estão ligados
a questões necessariamente patológicas. Nossa, os estudantes estão adiando suas tarefas, precisa de uma intervenção de um educador, precisa encaminhar para ele para psicoterapia. Não sei se precisa. Uma pequena parcela, talvez. Mas nessa linha de pesquisa, volto a dizer, eu não estava preocupado em ver o comportamento procrastinador como um elemento patologizado. Como algo ruim. Então eles não estavam defendendo o superego, eles estavam defendendo tudo. Eles estavam se virando. Usando suas defesas. Daí eu volto assim. E minhas tias que tinham que fazer uma determinada tarefa. Tarefa parece coisa de escola. Fazer alguma coisa como visitar um parente que estava doente. O parente morreu e não foram visitar. Gilberto, pode ser um questionamento. Você não acha que a gente só faz aquilo que emocionalmente é possível? Que é possível, e mais do que isso, que dá prazer. O que não tem investimento libidinal, a gente vai adiando. Isso é muito importante. A gente vai adiando, que é a procrastinação. Só que nós não somos, do ponto de vista da linguagem grega, suficientemente honestos para dizer a essência dessa coisa não me agrada. Por isso eu vou tapear você e vou dizer o seguinte: olha, assim que eu terminar de estudar esse livro, eu vou pegar esse texto que você está me cobrando. Aí o cara terminou o livro, assim, agora o teu texto. Mas tem um outro livro. Eu acho então muito falta a verdade. Isso é a verdade grega. Falta a verdade na história, né? Verdade da Grécia. Sei. Quer dizer, é a verdade que busca a essência dos fenômenos. Sim. Agora, a verdade dos hebraicos é o seguinte: coitado, eu continuo confiando nele. Ele não fez, mas é gente boa. Sim. É gente boa. Já é mais político. Então eu perdoo. Sim. A filosofia grega não é assim. Mas a postura hebraica era assim, eu confio nele apesar de tudo. Eu gosto dele apesar de tudo. Na sua vida, como que você, assim, se você fosse o seu superego, vamos falar com o seu superego agora, tira os outros pro lado, como que você deixaria de procrastinar para fazer? Que estratégia que você utilizaria para você vencer o autossabotagem? Eu procurei isso pra caramba, pra poder dar dicas de como, né? Porque vamos pensar, fórmula. Alguém que clica no podcast pensa, pô, eu preciso tanto fazer isso, como que o podcast vai me salvar, que tem alguma tática. Então a gente tá perdido a sofrer pros nossos... Mesmo que eu diga para um aluno meu, você tá em dívida com essa tarefa, ele vai dizer, estou. E como mudar isso? Como que... Então, o investimento de energia, o investimento de tesão numa coisa, não é comandado pela razão. A gente tem que ficar em paz nisso e levar a vida assim. Não sei, não sou padre. Você acha que é melhor? Não sei. Eu acho que sim, né? Porque você não fica mais passivo. ficar em paz, porque você pode se ferrar se ficar procrastinando o tempo inteiro. Então, não sei, não você tem que encontrar uma solução para aquilo lá, individual, de alguma forma, né? Então, assim, os adiamentos... vamos fechar alguns conceitos. Os adiamentos de tarefas são prejudiciais? Sim, não. Vai depender da cobrança do meio, vai depender da cobrança da sua própria consciência. Procrastinar é bom? É bom quando as tarefas pedidas estão além das minhas possibilidades humanas. É ruim quando eu posso fazer e eu estou enganando a mim mesmo. É uma grande definição disso. Pronto, Roberto. não Eu sei. acho que foi uma grande resumo. E tem mais uma pergunta que eu acho interessante. Qual é? Da Melina. Ela falou assim: é necessário procrastinar para ter mais criatividade e rendimento depois? Tipo assim, O ócio criativo. O nosso eu futuro vai ser mais sábio para fazer essa ação. O ócio criativo. O ócio criativo existe. Pode ser. Pode ser, mas aí escapa um pouco da definição. Eu sou médico e tem a definição lá do PubMed que eu citei. Adiamentos sucessivos das tarefas até o infinito. Talvez algumas coisas precisam ser adiadas, mas daí é de uma programação. A procrastinação, talvez eu seja malicioso ou malvado, uma das acepções dessa palavra está ligada assim a eu não admitir
Mas no fundo, assim, eu quero jogar no ralo. E eu sei que eu estou jogando isso, estou fazendo isso. Eu sei, mas eu finjo para mim mesmo. Então, assim, passados os feriados, eu vou fazer. Você sabe que não vai fazer, mas você afirma. Então, essa é a procrastinação que me seduz a estudar. Que eu acho, assim, excitante para ser estudada. Beleza, é isso aí. Galera que mandou pergunta, depois a gente responde o inbox, se a gente não respondeu. E é isso. Você tá terminando. Eu quero contar a história. Conta a história. Eu levei um século, eu prometi que eu ia contar a história. Vai, manda ver. E essa história não é procrastinada. Não é procrastinada. Ele tá tentando, é o contrário. Eu fiquei enrolando. É um Vamos trazer mais um antiprocrastinação. elemento para a nossa conceituação. Quando uma atividade é adiada, mas por fatores externos, e você tem ansiedade de fazer, ela sai. Sim. Então, a ansiedade, ela é produtiva, porque você adiou por fatores externos impedidores. Bom, vamos dar um nome para isso. bom. Vamos falar que é pré-procrastinação, sei lá. É Pronto, agora existe. Coloca no PubMed aí. justificável. É quando a gente quer fazer, né? E não consegue. É da linguagem hebraica, não é da linguagem grega. Vai, manda ver, fala aí. Uma história. O Egberto, eu escrevi umas coisas. O Egberto escreveu assim para mim: é bom um psiquiatra que vira um pensador. Mas ele não sabe que eu fiquei... Quando eu fui para a casa dele, eu fiz um trabalho com ele sobre um determinado medicamento, apresentações, e eu comecei a ver ele escrever. Eu fiquei tão impressionado com o Egberto escrevendo, e aquilo me estimulou a escrever, aquilo me estimulou a ser mestre e doutor. Pelo Egberto. Eu nunca vi ninguém na época, e eu até hoje eu não escrevo nem parecido, viu, Egberto? Mas aquele momento que ele sentou, falou: César, vamos fazer assim, ó. Ele começou a escrever numa velocidade, num pensamento tão fluido e numa capacidade de escrever tão fluida que até hoje, Egberto, eu estou tentando aprender. Então eu só tenho que agradecer demais tudo isso. Você está aqui e todo o ensino, todo aprendizado que eu tive com você. Que lindo ouvir isso. Com a minha idade, ouvir isso, assim, para mim é uma delícia. Mas então, já que nós estamos jogando confete... Não é exatamente jogando confete, mas o César, ele estava assim num fim de semana, aproveitando o fim de semana, mas ele teve um super ego, uma voz da consciência. Ele pegou o carro e veio na minha casa para terminar um trabalho científico e não procrastinou. Não procrastinei. Parabéns. Olha, eu acho que eu vou até contar isso para os meus alunos para humilhá-los. Olha, fique sabendo que uma vez um aluno meu de residência estava na praia num domingo, pegou um carro, subiu a serra para terminar um trabalho científico. Pronto, eu vou jogar uma culpa hebraica em cima dos meus alunos. E foi nesse dia que eu aprendi o quanto escrever é muito bom, Egberto. E vendo escrever. Então, foi nesse dia. É incrível. Esse trabalho está no meu currículo, eu vou achar. Eu tenho tudo guardado, registrado no meu memorial, os concursos. Você já falou qual era o tema. Eu vou achar lá, vou dizer até o dia que a gente levou o resultado em algum congresso. Eu tenho uma coisa de que a gente sempre fala do papel do professor, da pedagogia, de como passar as coisas boas para o futuro. Essa coisa da própria que a gente estava falando, da libido, né, do tesão, essa coisa passa. E quando a gente está com professores que realmente gostam do que estão fazendo, como o Egberto estava escrevendo com vontade, passou, né? A libido total. Ela tem a capacidade de passar e infectar o outro com a vontade de também realmente fazer. Então eu acho que esse papel do professor é magnífico, né? Ainda mais porque, por exemplo, o professor magno que a gente tem agora, que é o Google e o YouTube, tá aí com todos os detalhes, todas as datas, tudo que a gente precisa. Mas essa capacidade humana de passar a vontade pro outro que só passa pelo olhar, realmente, né? E por estar ali. E pelo afeto, né? E pelo afeto. Muito afetivo. Então vocês deram uma saída terapêutica para os fenômenos de procrastinação. A gente sempre tenta terminar feliz, tem que terminar feliz. Vai falar assim, não tem como fazer nada. Quem aguarda que a outra pessoa procrastine menos,
é talvez jogar a sedução para falar assim, olha, faz, eu vou ficar feliz se você fizer. Ah, então eu vou fazer. É a culpa, Guilherme. Não vou esperar nem o boa. feriado, eu vou começar agora. Tem que pôr culpa. Isso. Chantagem A emocional, culpa é chantagem branca. emocional. É a culpa culpa hebraica. Culpa hebraica é assim, nós fomos parricidas, né? É isso. A gente É isso. matou o pai, matou Obrigado, Jesus. obrigado, Guiberto, pela eloquência, pela vontade de Exato. falar e pela Gratidão sabedoria. por estar com a gente nessa noite. isso aí, tamo Guilherme. junto. Valeu. Foi bom demais esse isso aí. papo. Gente, E vamos chamá-los muitas Vamos, vezes, viu? muito Porque nós legal. temos muita coisa para conversar ainda. então nós vamos achar outros assuntos. Com certeza. Eu tenho uma porção de assuntos. Tá fechado. Beleza, fechou. Valeu, galera. Valeu, Obrigado galera. por tudo. Boa noite. Até a próxima. Bom mais. dia, boa tarde. Falou. Falou.